A tarde de 24 de novembro de 1971 começou como qualquer outra véspera de ação de graças no Aeroporto Internacional de Portland, Oregon. Entre o burburinho do dia mais movimentado para viagens aéreas nos Estados Unidos, um homem discreto se aproximou do balcão da Northwest Orient Airlines, carregando apenas uma maleta preta e um guarda-chuva. Ele pagou $20 em espécie por uma passagem de ida para Seattle. O agente anotou o nome fornecido: Dan Cooper. Nenhum documento de identificação foi solicitado, uma prática comum naquela época que hoje soa absurdamente distante. Vestindo terno escuro, camisa branca, gravata preta de clipe e mocassins, ele tinha toda a aparência de mais um executivo em viagem de negócios. Testemunhas, a bordo do voo 305, o descreveram como um homem na casa dos 40 anos, entre 1,78 m e 1,83 m de altura, com cabelos escuros penteados para o lado. Ele acendeu um cigarro Relic e pedou um uísque com refrigerante. Nada nele chamava atenção. O voo 305 decolou às 14 horas e 30 minutos. A aeronave Boeing 727 transportava 36 passageiros e 3 comissárias: Alice Hancock, Florence Schaffner, de 23 anos, e Tina Mucklow, de 22. Florence circulava pela cabine quando o homem no assento 18C lhe entregou um bilhete dobrado. Acostumada com passageiros que lhe passavam números de telefone, ela guardou o papel sem olhá-lo. Mas o homem sussurrou com urgência: "Senhorita, é melhor você olhar aquele bilhete. Eu tenho uma bomba." Florence sentiu o sangue gelar. As palavras manuscritas eram diretas. Ele tinha uma bomba em sua maleta e queria que ela se sentasse ao seu lado. O sequestrador abriu parcialmente a maleta, revelando fios vermelhos conectados a cilindros que pareciam dinamite e uma bateria. Florence caminhou rapidamente até o capitão William Scott, que imediatamente contatou o controle de tráfego aéreo. As exigências eram precisas: $200 mil em notas de $20 e 4 paraquedas, entregues quando o avião pousasse em Seattle. Nada de gracinhas, advertia a mensagem. Se suas demandas não fossem cumpridas, ele explodiria o avião. Donald Nyrop, presidente da Northwest Orient Airlines, autorizou que todas as exigências fossem atendidas. Enquanto as autoridades corriam para reunir o dinheiro e paraquedas, o avião voou em círculos sobre Seattle por aproximadamente 2 horas. Durante esse tempo, o sequestrador revelou-se surpreendentemente educado e calmo. Ele apontou pela janela e comentou: "Parece Tacoma lá embaixo", demonstrando conhecimento da geografia local. Em terra, agentes do FBI reuniram 10 mil notas de $20 de vários bancos. Cada cédula foi fotografada em microfilme, registrando seus números de série, um processo que esperavam ajudaria a rastrear o criminoso. Conseguir os paraquedas foi mais complicado. Cooper havia rejeitado paraquedas militares, exigindo modelos civis. A escolha de pedir 4 paraquedas levou investigadores a uma conclusão perturbadora. Cooper planejava levar um refém no salto. Autoridades consideraram usar paraquedas defeituosos, mas rapidamente abandonaram a ideia. Não podiam arriscar a vida de um civil inocente. Às 17 horas e 39 minutos, o Boeing 727 pousou em Seattle. Cooper instruiu o capitão a taxiar até uma área isolada com todas as luzes da cabine apagadas. Al Lee, gerente de operações, subiu pela escada traseira do Boeing 727 e entregou a mochila com o dinheiro e os paraquedas. Cooper cumpriu parte do acordo, permitindo que todos os 36 passageiros deixassem o avião, junto com Florence Schaffner e Alice Hancock. Apenas Cooper, Tina Mucklow e a tripulação de cockpit permaneceram a bordo. Enquanto o avião era reabastecido, Cooper delineou seu plano: seguir para a cidade do México voando na velocidade mínima,
cerca de 100 nós, a 3.000 metros de altitude, com o trem de pouso abaixado e flaps em 15 graus. Concordaram em fazer uma parada em Reno, Nevada. Cooper então exigiu que o avião decolasse com a escada traseira abaixada, uma demanda perigosa que a Northwest rejeitou. Mas Cooper, demonstrando conhecimento técnico, afirmou que poderia fazê-lo com segurança. Às 19 horas e 40 minutos, o Boeing decolou na escuridão. A bordo estavam apenas 5 pessoas. Cooper instruiu Tina a se juntar à tripulação no cockpit e fechar a porta. Enquanto caminhava pelo corredor, ela o viu amarrando algo em torno da cintura. Foi a última vez que alguém o viu. Lá fora, uma tempestade castigava a região com chuva intensa, ventos violentos e temperaturas que alcançavam 40 graus negativos. As nuvens baixas tornavam impossível qualquer visibilidade do solo. Saltar em tais condições seria perigoso até para um paraquedista experiente. Para alguém vestindo mocassins e terno, seria quase suicida. Por volta das 20 horas, uma luz indicou que a escada traseira havia sido acionada. Às 20 horas e 13 minutos, a cauda do avião sofreu um movimento ascendente súbito. Algo havia saído pela parte traseira. O capitão Scott pousou em Reno às 22 horas e 15 minutos. Uma busca armada confirmou. O sequestrador havia desaparecido. Agentes encontraram 66 impressões digitais não identificadas, a gravata preta de Cooper, bitucas de cigarro e 2 dos 4 paraquedas. Um deles havia sido aberto e seus cordames cortados. Provavelmente Cooper os usou para amarrar o dinheiro ao corpo. Notavelmente, o paraquedas reserva que Cooper levou havia sido costurado, tornando-o inútil. Um profissional teria notado imediatamente. O FBI deu ao caso o codinome Norjak e lançou uma investigação massiva. Nos primeiros 5 anos, consideraram mais de 800 suspeitos, soldados, agentes e voluntários varreram vastas áreas do sudoeste de Washington. Mas a natureza impenetrável da região tornava a tarefa quase impossível. E então, 9 anos se passaram sem evidências. Em fevereiro de 1980, um garoto de 8 anos chamado Brian Ingram estava acampando com sua família perto de Vancouver, Washington. Enquanto alisava a areia para fazer uma fogueira, seus dedos tocaram algo enterrado. Ele descobriu 3 pacotes deteriorados contendo 290 notas de $20, $5.800. Os números de série confirmaram. Era definitivamente parte do resgate de Cooper. O achado reacendeu o interesse público, mas levantou mais perguntas do que forneceu respostas. Se Cooper sobreviveu, por que deixaria milhares de dólares para trás? Se morreu, onde estava o resto do dinheiro, os paraquedas e seu corpo? Entre os muitos suspeitos investigados, alguns se destacaram dramaticamente. Richard Floyd McCoy Jr. rapidamente se tornou o favorito. Em abril de 1972, apenas 5 meses após Cooper, McCoy realizou um sequestro quase idêntico. Ele embarcou em um Boeing 727, exigiu 4 paraquedas e $500 mil e saltou sobre Utah. Foi preso 2 dias depois com o dinheiro. As semelhanças eram impossíveis de ignorar. Mesmo avião, mesmo método, exigências similares. McCoy tinha 29 anos, treinamento militar como veterano do Vietnã, experiência com helicópteros e demolições. Era precisamente o tipo de pessoa com conhecimento técnico necessário. Durante seu julgamento, recebeu 45 anos, mas em 1974 fugiu da prisão. 3 meses depois, foi morto em tiroteio com o FBI. Apesar das similaridades, o FBI nunca o conectou definitivamente ao caso Cooper. Havia discrepâncias nas descrições físicas. Cooper foi descrito como tendo 40 e poucos anos. McCoy tinha 29. Evidências indicavam que McCoy estava em Las Vegas durante o sequestro de Cooper.
Mas em 2020, décadas após sua morte, os filhos de McCoy fizeram uma revelação explosiva. Eles procuraram Dan Grider, investigador e paraquedista experiente que estudava o caso há 20 anos. Em 2022, no depósito que pertencera à mãe deles, Grider encontrou algo extraordinário. Um paraquedas militar modificado com alterações únicas feitas por Earl Cossey, o veterano que forneceu os paraquedas a Cooper em 1971. As modificações eram específicas e raras: alça do cordão movida, correias cortadas, argolas adicionadas. Os irmãos McCoy também entregaram um diário de paraquedismo, cujas entradas alinhavam perfeitamente com a cronologia de ambos os sequestros. Os filhos revelaram que sempre suspeitaram que seu pai era Cooper. Viram equipamentos de paraquedismo e grandes quantias em espécie escondidos em casa. Chanté lembrou de ver sua mãe queimando dinheiro na lareira. Se o dinheiro de Cooper estava marcado, destruí-lo seria a única opção segura. Grider levou as evidências ao FBI em 2022. Em 2023, pela primeira vez em décadas, a investigação foi oficialmente reaberta. Agentes visitaram a propriedade McCoy em 2023 e novamente em setembro de 2024, removendo o paraquedas e outros itens. Laura Miller, porta-voz do FBI, confirmou que a investigação estava ativa, mas não forneceu detalhes. Mas McCoy não foi o único candidato. Duane Weber foi proposto por sua viúva, que afirmou que em seu leito de morte, em 1995, ele sussurrou: "Eu sou Dan Cooper." Joe Weber encontrou recortes de jornal sobre o caso, mapas da região do Salto, e Duane tinha pesadelos gritando sobre deixar impressões digitais em um avião. Mas DNA e análise de caligrafia o descartaram. Kenneth Christensen, que trabalhara como paraquedista no Exército e mais tarde como comissário da Northwest Orient Airlines, foi proposto por seu irmão Lyle. Kenny conhecia intimamente o Boeing 727 e comprou uma casa em dinheiro após 1971, mas tinha apenas 1,68 m, bem abaixo da altura de Cooper. DNA não correspondeu. Robert Rackstraw, veterano do Vietnã com habilidades de pilotagem, tinha uma história de mentiras elaboradas e crimes sérios. Investigadores civis alegaram ter encontrado cartas codificadas onde ele se vangloriava de ser Cooper. Mas o FBI nunca confirmou que ele era suspeito principal, e Rackstraw negou até sua morte em 2019. Em 2016, o FBI fechou oficialmente a investigação, afirmando que estava redirecionando recursos. Toda a evidência crível foi exaustivamente revisada, dizia o comunicado. A decisão foi recebida com descrença. Para muitos, significava que Cooper havia vencido. Mas a agência deixou a porta entreaberta, aceitando evidências significativas e verificáveis. Foi esse convite que levou os McCoy e Grider a procurar o FBI, resultando na reabertura silenciosa do caso. O caso Cooper teve consequências profundas para a aviação. Nos anos seguintes, uma onda de imitadores sequestrou aviões. Em 1972, sozinho, houve 31 tentativas. A Boeing instalou o Cooper Vane, um dispositivo impedindo a abertura da escada em voo. Aeroportos implementaram detectores de metal. Leis tornaram sequestro aéreo crime capital. Do ponto de vista cultural, D.B. Cooper permanece um ícone singular. O único criminoso não solucionado, celebrado como figura folclórica. Não há vítimas conhecidas. Não há violência que cause repulsa. Há apenas um homem misterioso que fez exigências audaciosas e desapareceu nas nuvens como um fantasma. Para alguns, ele representa a fantasia de liberdade absoluta. Para outros, o espírito americano de individualismo rebelde. E para muitos, simplesmente um quebra-cabeça irresistível que nunca foi resolvido.
A pequena cidade de Ariel, Washington, abraçou seu status como epicentro da cultura Cooper. A celebração anual D.B. Cooper Days atrai centenas de visitantes para palestras, exibições, concursos de fantasias e discussões intermináveis sobre teorias. Veteranos da aviação, aposentados do FBI e entusiastas de crimes reais debatem cada detalhe minucioso. Alguns acreditam que Cooper morreu no salto. As condições eram horríveis demais: temperatura congelante, chuva torrencial, ventos violentos, escuridão total. Um corpo pode ter caído em uma ravina profunda, permanecendo escondido na vasta extensão selvagem. Outros insistem que Cooper era profissional demais para ter falhado. Nenhum corpo, nenhum paraquedas, nenhuma evidência definitiva de morte foi encontrada. Talvez tenha havido cúmplices esperando no solo. Talvez o sequestro tenha sido cuidadosamente coreografado. A análise forense continua evoluindo. DNA extraído da gravata foi inicialmente inconclusivo, mas métodos mais avançados podem eventualmente permitir perfis mais completos. Análises químicas das fibras revelaram partículas microscópicas de titânio puro, sugerindo que Cooper trabalhou nas indústrias aeroespacial ou de defesa. Mesmo se McCoy for confirmado como Cooper, perguntas permanecerão. Como conseguiu os álibis? Quem o ajudou? Ele sobreviveu ao salto? Viveu com o dinheiro por meses antes do segundo sequestro? Por que arriscar tudo novamente apenas 5 meses depois? Para Chanté e Richard McCoy III, levar evidências ao FBI foi extraordinariamente difícil. Significava manchar ainda mais o nome de seu pai, mas também significava, talvez, finalmente fechar um capítulo que assombrou a família por gerações. Seja qual for o resultado, o caso D.B. Cooper já garantiu seu lugar na história. Ele representa um momento específico, antes da segurança aeroportuária moderna, antes da vigilância onipresente, antes da era digital, que torna impossível desaparecer completamente. Foi um crime que não poderia ser cometido hoje da mesma forma. D.B. Cooper não é apenas um criminoso não solucionado. Ele é um símbolo de uma época perdida, um fantasma de uma América que não existe mais. E, independentemente de seu verdadeiro destino, se morreu na queda, se viveu em algum esconderijo secreto ou se foi Richard McCoy o tempo todo, ele conseguiu algo que poucos criminosos conseguem. Ele se tornou imortal. Então, se você gostou dessa investigação sobre um dos maiores mistérios da América, deixe seu like e se inscreva no canal Central de Casos. Temos muito mais histórias fascinantes de crimes reais e mistérios sem solução. E nos comentários, conte-me. Você acha que Cooper sobreviveu? Você acredita que Richard McCoy era realmente o homem por trás do sequestro? Qual é sua teoria? Vamos continuar essa conversa. Até a próxima investigação.